Imagine uma empresa que começou dentro de uma simples garagem. Sem grandes investidores. Sem uma fábrica gigante. Sem garantia de sucesso. Apenas alguns jovens, peças de computador espalhadas e uma ideia que parecia impossível. Décadas depois, essa pequena ideia se transformaria em uma das empresas mais valiosas da história da humanidade. Uma marca capaz de vender milhões de produtos em poucas semanas. Criar filas enormes ao redor do mundo. E fazer pessoas pagarem valores altos por tecnologia que virou símbolo de status. Mas existe uma pergunta: como isso aconteceu? Como uma empresa que quase desapareceu conseguiu voltar e se tornar um império de trilhões de dólares? O segredo da Apple nunca esteve apenas nos computadores. Nem apenas nos celulares. Estava em algo muito maior. A capacidade de transformar tecnologia em desejo. Essa é a história de como Steve Jobs e a Apple mudaram para sempre a forma como o mundo se conecta. Antes dos prédios futuristas? Antes das lojas luxuosas? Antes de valer trilhões? A Apple era apenas uma pequena ideia. Steve Jobs não era um empresário famoso. Ele era um jovem curioso, apaixonado por tecnologia e design. Enquanto muitas pessoas viam computadores como máquinas complicadas feitas apenas para especialistas, Jobs enxergava algo diferente. Ele acreditava que computadores poderiam estar na casa de qualquer pessoa. Mas sozinho ele não conseguiria realizar isso. Foi então que sua parceria com Steve Wozniak mudou tudo. Wozniak tinha um talento incrível para engenharia. Ele conseguia criar máquinas. Jobs conseguia enxergar possibilidades. Um construía. O outro imaginava como aquilo poderia mudar o mundo. Essa combinação criou o primeiro capítulo da Apple. Dentro de uma garagem, eles começaram a montar computadores. Poucas peças. Poucos recursos. Mas uma grande ambição. Eles não queriam apenas criar tecnologia. Eles queriam criar uma revolução. Nos primeiros anos, a Apple começou a chamar atenção. Enquanto computadores pareciam máquinas difíceis de entender, a empresa queria torná-los acessíveis. O objetivo era simples: criar tecnologia para pessoas comuns. O Apple II ajudou a levar computadores pessoais para mais lugares. Mas Steve Jobs queria algo ainda maior. Ele queria criar uma máquina diferente de tudo que existia. Algo bonito. Simples. Fácil de usar. Foi assim que nasceu o Macintosh. Um computador que mostrava uma nova visão. O futuro da tecnologia precisava ser humano. Mas nenhuma grande história acontece sem momentos difíceis. Mesmo crescendo rapidamente, a Apple começou a enfrentar problemas. A empresa mudou. A concorrência aumentou. Decisões internas criaram conflitos. E algo impensável aconteceu. Steve Jobs saiu da própria empresa que ajudou a criar. Durante anos, a Apple tentou encontrar uma nova direção. Novos produtos surgiram. Mas a magia parecia estar desaparecendo. Enquanto concorrentes cresciam, a Apple perdia espaço. A empresa que prometia mudar o mundo estava lutando para sobreviver. Até que uma decisão mudou novamente a história. Steve Jobs voltou. Quando Jobs retornou, encontrou uma empresa completamente diferente. Muitos produtos. Pouca identidade. Pouca inovação. Então ele tomou decisões difíceis. Cortou projetos. Simplificou tudo. A Apple precisava voltar a fazer aquilo que fazia melhor. Criar produtos incríveis. O iMac trouxe novamente atenção. Depois veio o iPod. E a Apple começou a provar que não vendia apenas tecnologia. Vendia experiências. Em 2007, a Apple apresentou algo que mudaria a história. O iPhone. Ele não era apenas um telefone. Era um computador de bolso. Uma câmera. Uma central de entretenimento. Uma nova forma de se conectar. O mundo nunca mais seria o mesmo. O iPhone criou um ecossistema gigantesco. Aplicativos. Serviços. Acessórios. Milhões de pessoas conectadas. A Apple não criou apenas um produto. Criou um universo. O segredo financeiro da Apple vai além dos aparelhos. Ela construiu algo extremamente poderoso. Um ecossistema. Quando alguém compra um produto Apple, muitas vezes acaba entrando em um mundo inteiro. Celular. Computador. Relógio. Serviços. Aplicativos. Tudo conectado. Essa experiência cria fidelidade. E transforma clientes em fãs. Mesmo sendo uma gigante, a Apple enfrenta novos desafios. O mundo muda rápido. Novas empresas aparecem. Novas tecnologias surgem. Inteligência artificial. Dispositivos inteligentes.
Novas formas de interação. A pergunta agora é: como continuar inovando depois de já ter mudado o mundo? Esse será o maior desafio da próxima era da Apple. A história da Apple mostra uma das maiores lições do mundo dos negócios. Produtos podem ser copiados. Tecnologias podem ser alcançadas. Mas uma visão verdadeira pode atravessar gerações. A Apple não construiu um império vendendo apenas computadores ou celulares. Ela vendeu simplicidade, criatividade, status, experiência. Uma empresa que nasceu em uma garagem conseguiu entrar nos bolsos de bilhões de pessoas. Porque no final, a maior inovação da Apple não foi criar máquinas. Foi criar uma conexão entre humanos e tecnologia. E foi assim que uma pequena ideia se transformou em um império de trilhões.